E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Vinícius, sou estudante de medicina da UFRJ e vou estar fazendo hoje a correção das 15 questões mais difíceis do Bernoulli 1 2026 para aqueles alunos que, assim como eu, querem ultrapassar a barreira dos mais de 900 pontos em matemática. Aqui no personal, a gente disponibiliza esse relatório das questões mais difíceis, também das questões mais fáceis, médias, e aqui a porcentagem das pessoas que acertaram a questão, a competência e a habilidade de cada questão. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a correção dessas 15 questões, da 175 até a questão 157. Questão 175. A gente sempre vai começar pelo comando da questão. O modelo escolhido pela coordenação para padronizar as caixas foi o. E aí, entre o modelo 1 e 2 para você escolher. Uma questão de comparação. Um laboratório de química precisa reorganizar seu estoque de vidraçaria. Atualmente, eles utilizam dois tipos de caixa para guardar os tubos de ensaio. O modelo 1 no formato de um paralelepípedo retângulo, tendo suas faces quadradas e as demais retangulares. E o modelo 2 no formato de um cubo. A imagem a seguir apresenta as planificações dessas duas caixas rígidas. Beleza. A coordenação do laboratório quer padronizar o armazenamento e decidir qual tipo de caixa oferece a maior capacidade interna. O que é maior capacidade interna? A gente está falando aqui de volume. Maior capacidade interna. Considere as dimensões fornecidas, tal, são desprezíveis. O modelo foi. Beleza. Aqui a gente está diante também de uma questão não só de geometria espacial para você calcular o volume, mas de uma questão de planificação. Caso você tenha dificuldade, sugiro que você estude planificação, para saber que, por exemplo, esse modelo 1, como que ele vai ficar? Alguns alunos, claro, conseguiram já visualizar como que vai ficar, só que a gente precisa, além de saber planificação, a gente precisa saber desenhar. E esse seria o modelo 1. E aqui a gente vai colocar as dimensões. Ó. Esse lado aqui mede 30 centímetros, esse lado aqui é o mesmo que esse, corresponde a 15 centímetros. E a altura? A altura é esse lado aqui, ó, que como é um quadrado, também mede 15 centímetros. 15 centímetros. Tá. Essa figura, ela obedece ao princípio de Cavalieri. Sugiro que vocês deem uma estudada no princípio de Cavalieri, que basicamente fala que se a gente tem uma figura que a gente faz cortes em várias seções e a área dessa seção transversal permanece a mesma, significa que a gente pode aplicar o princípio de Cavalieri, que é área da base vezes a altura. A gente consegue calcular várias figuras a partir desse princípio, como cilindro, paralelepípedo, cubo. Obedecer o princípio de Cavalieri, área da base vezes a altura. Você não precisa decorar várias formas, você só precisa saber desse princípio. E aí, como é que calcula o volume aqui? Ó? O volume é a área da base vezes a altura, porque obedece ao princípio de Cavalieri. 30 vezes 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225. 225. Tá. O volume aqui é igual. 225 vezes 3 vezes 30. 225 vezes 3 dá 675. 675 adiciona um zero. Centímetros cúbicos, que é centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Beleza. Então a gente achou o modelo 1 aqui. Ó. Então o modelo 1 ele não pode ser nenhuma dessas outras alternativas. E o modelo 2? Como é que vai ficar o modelo 2? Ó? Vocês precisam saber desenhar um cubo e que a planificação desse cubo vai ficar assim, ó. E a gente coloca os lados, né? 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Como que calcula aqui? Já que obedece ao princípio de Cavalieri, a gente tem que área da base vezes a altura. 20 vezes 20 vezes 20, que dá 8.000 centímetros cúbicos. Qual que tem maior capacidade? O modelo 2, né? Maior capacidade é o modelo 2. Vamos ver, ele quer a maior ou menor capacidade? Maior capacidade. Então, alternativa correta, letra D. Questão 179. Ao iniciar uma assinatura, a probabilidade de receber no primeiro mês um kit com um conto e um romance. Sempre que a gente está diante de uma questão de probabilidade, a gente geralmente tem dois cenários, né?
que é o cenário E e o cenário OU. O cenário E é a mesma coisa que substituir pela multiplicação, multiplicar. O cenário OU, a gente vai somar as probabilidades. Então, quando eu quero duas coisas, uma coisa e outra coisa, eu multiplico as probabilidades. Quando eu quero uma coisa ou outra coisa, eu somo as probabilidades. Um clube de livros por assinatura oferece um plano em que, a cada mês, o assinante recebe 2 livros, podendo ser eles do gênero romance, infantil, poesia, bibliografia ou conto. Então, eu tenho aqui 5 possibilidades. Os kits são montados sempre em 2 livros de gêneros diferentes, sendo escolhidos títulos clássicos ou de lançamento. Então, aqui a gente tem 2 possibilidades para cada livro. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso receber um conto e ele ser um título clássico. Ou eu posso receber um conto e ele ser de lançamento. Então, eu tenho 2 possibilidades para cada livro. Beleza. O que é a gente pode resumir probabilidade? Probabilidade a gente pode resumir entre uma razão entre o que eu quero sobre o total de possibilidades. Então, probabilidade nada mais é do que o que eu quero, a razão entre o que eu quero sobre o total. O que eu quero aqui? Eu quero receber um conto. Então, qual que é a probabilidade de eu receber um conto? Ah, eu quero receber um conto clássico ou de lançamento. Vou considerar o cenário clássico. Então, eu quero calcular a probabilidade de eu receber um conto clássico. É o que eu quero. 1 sobre o total de possibilidades. 5 possibilidades. É 1 sobre 5. 1/5. Agora eu quero a probabilidade de eu receber um romance, né? Um romance clássico. Um conto clássico e um romance clássico. Qual que vai ser a probabilidade? O que eu quero? O romance clássico. Então, quais são minhas possibilidades? Alguns alunos podem ter cometido esse erro, que é basicamente o seguinte: quando o aluno ele considera as 5 possibilidades, só que aqui você deveria considerar 4 possibilidades. Por quê? Porque fala que obrigatoriamente os gêneros precisam ser diferentes. Então agora eu não posso receber conto, eu só tenho 4 possibilidades. Então 4 possibilidades. Beleza. Então, como que fica a probabilidade final, né? A probabilidade final é o conto e o romance. Então, a probabilidade é o conto, 1 sobre 5, e o romance, 1 sobre 4, que dá 1 sobre 20. Perfeito. A questão poderia acabar aqui, né? Vai dar 5%. Alguns alunos provavelmente marcaram essa alternativa. Só que qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, que você pode receber um conto clássico e um romance clássico. Só que você também pode receber um, um conto de lançamento e um romance de lançamento. E aí agora eu preciso calcular essa possibilidade. Então eu tenho esse cenário, ou, percebe o que é ou? O outro cenário. Qual que seria o outro cenário? O outro cenário é a probabilidade de eu receber um conto de lançamento. Que é o quê? É o que eu quero, o conto de lançamento sobre o total de possibilidades, 5. E receber um romance, né? Qual que é a probabilidade de eu receber um romance de lançamento? É 1 sobre 4 também. Por que 1 sobre 4? Né? Porque eu já recebi o ponto de lançamento. E agora eu só tenho 4 possibilidades para o romance. 1 sobre 4. Que também vai dar 1 sobre 20. Então, como que fica a probabilidade? A probabilidade é esse cenário ou outro cenário. Então, a probabilidade final aqui agora, né, das possibilidades é 1 sobre 20 ou 1 sobre 20, que vai dar 2 sobre 20. 2 sobre 20 é a mesma coisa que multiplico por cima por 5 em cima, por 5 embaixo, é a mesma coisa que 10%. Gabarito letra B. Quem marcou 5% considerou o cenário
de só uma possibilidade. Como a gente tem duas possibilidades aqui, teria que basicamente multiplicar por 2, né? Questão 150. O valor expresso pelos pesquisadores para os dispositivos de memória flash em gigabyte por milímetro quadrado foi de... O que é gigabyte por milímetro quadrado? Essa unidade, né? Gigabyte por milímetro quadrado. No ano de 2020, a menor memória atômica do mundo, desenvolvida no laboratório dos Estados Unidos, tinha capacidade de armazenamento de aproximadamente 25 terabytes por centímetro quadrado. Valor 100 vezes superior ao dos dispositivos de memória flash disponíveis naquele período. Em um estudo, os pesquisadores expressaram a capacidade de armazenamento de dispositivos de memória flash em 2020 utilizando gigabyte por milímetro quadrado, ao invés de terabyte por centímetro quadrado. É essa conversão que a questão quer que a gente faça. Sabes que no contexto da informática, a capacidade de 1 terabyte equivale a 100 gigabytes. Então a gente tem que 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. Essa informação aqui, o comando nem precisava dar, porque vocês precisam saber o seguinte, que 1000 kbytes equivalem a 1 megabyte. 1000 megabytes equivalem a 1 gigabyte. E 1000 gigabytes equivalem a 1 terabyte. Essa informação muitos alunos têm, por quê? Porque, por exemplo, como que é expresso a internet de vocês? Geralmente a internet de vocês é expressa ali em ou gigabytes ou megabytes. Então, por exemplo, você tem 500 gigabytes de internet. Seu celular tem um armazenamento de 256 gigabytes, 512 gigabytes, e aí 1000 gigabytes equivaleria a 1 terabyte de armazenamento. Então, essas unidades vocês precisam ter em mente. A questão não precisava dar. Beleza, e aqui a gente vai fazer a conversão, né? Vamos só ver aqui se ele quer que converte os 25 terabytes ou se ele quer que converte o valor de 2020, que era menor. No ano de 2020, a menor memória tinha capacidade disso. Valor 100 vezes superior aos dispositivos de memória disponíveis naquele período. Eles desenvolveram essa, só que a disponível naquele período era de 100 vezes menos, né? O valor expresso para os dispositivos. Estudos, pesquisadores. Tinha capacidade de. Tá. 100 vezes. Tá. Ó, a gente tem aqui 1 centímetro quadrado. O que é 1 centímetro quadrado? 1 centímetro quadrado nada mais é do que 1 centímetro por 1 centímetro. Isso equivale a... Eu quero fazer essa conversão agora para milímetros quadrados. Como que vai ficar? A gente sabe que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, 10 milímetros. 10 milímetros. Então, como que vai ficar essa conversão? 1 centímetro quadrado é a mesma coisa que 100 milímetros quadrados. Fizemos essa conversão, né? Essa relação aqui, ó, de 1 centímetro quadrado equivale a 100 centímetros quadrados. Beleza. 25 terabytes, né? Terabytes equivalem a X gigabytes. Qual que é o valor? X é igual a 25.000 gigabytes. Beleza. Só que a questão falava o seguinte, que esse valor era 100 vezes menos, né? Então, a gente vai dividir esse valor por 100. Então, 25.000 gigabytes, a gente divide por 100. Para saber que 250 gigabytes. Então,
as memórias flash, né? Ele quer saber a memória flash, não a memória atômica, né? A memória flash tinha capacidade de armazenamento de 250 gigabytes, né? E aí ele quer só que expresse essa unidade, né? Então como que vai ficar aqui, ó? A gente tinha que o quê? A questão que é gigabytes por milímetro quadrado. A gente tinha 250 gigabytes em 100 milímetros quadrados. Isso equivale a 2,5 gigabytes por milímetro quadrado. Resposta correta, letra B. Só um adendo aqui nessa questão é em relação à conversão de unidade. Então, por exemplo, você tem que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 10 marcaçõezinhas da régua equivalem a 1 centímetro. Ah, eu quero descobrir essa relação de centímetro quadrado para milímetro quadrado. O que você pode fazer? Você pode elevar os dois lados ao quadrado. Então fica 1 centímetro vezes 1 centímetro, 1 centímetro quadrado. 10 milímetros vezes 10 milímetros, 100 milímetros quadrados. Você pode fazer essa relação ao invés de fazer o desenho. Ah, eu quero descobrir a relação ao cubo. É só elevar os dois lados ao cubo. Você tem a relação linear, você eleva ao cubo para descobrir essa relação. Questão 159. Considere que um grupo de pesquisadores deseja mostrar graficamente a relação existente entre o volume de suco natural em uma embalagem e o volume de líquido nela. Beleza, dessa maneira, em relação qual que representa melhor no gráfico, né? A relação de suco e do néctar. Vamos para o texto. O suco de fruta é um produto composto apenas por fruta natural. Então, o suco ele é composto apenas por fruta natural. Ou seja, a quantidade de suco natural é igual à quantidade de líquido dentro da embalagem de suco. Beleza. Então, por exemplo, suco de laranja, né? Você espreme ali a laranja, é só a fruta natural. O Ministério determina que ele não tenha aromas nem corantes. Já o néctar tem uma concentração menor de suco, podendo chegar à razão de 3 partes de suco natural por cada 10 partes de litro. Beleza? E ao contrário dos sucos, pode receber aditivo, como corante, conservante, açúcar e tal. Dessa maneira, a relação entre o volume de suco natural em uma embalagem e o volume de líquido nela, seja ele suco ou néctar, dessa maneira a relação é demonstrada em qual gráfico? Tá. Vamos analisar o que cada gráfico está falando, né? O que cada gráfico está falando. Esse gráfico A, ele está falando basicamente o seguinte, ó, o volume de suco natural. Ele está falando que o volume, em relação ao volume de líquido. Então, por exemplo, se aqui a gente tem 100 ml, aqui a gente tem 0 ml, aqui a gente tem 1 litro, por exemplo. Está falando que a quantidade de suco presente é constante, o que não faz sentido, né? Se você tem 100 ml de líquido, o suco vai ter 100 ml de fruta. Então, essa letra A não faz sentido. A letra D. O que a letra D fala? A letra D fala o seguinte, ó. A gente vai pegar um valor aqui. Beleza, aqui, ó. 100 ml e vamos atribuir que é 100 ml. Ou seja, se eu tenho 100 ml de suco natural, eu tenho 100 ml de líquido. Esse é o suco, né? Perfeito. E aqui a medida que aumenta, então, por exemplo, se a gente tem aqui 1 litro, vai ter 1 litro de suco. Perfeito. Isso aqui, essa reta aqui determina muito bem o que é o suco. Em relação ao néctar, o néctar vai ter mais líquido do que suco. Em que proporção? Na proporção de 3 partes para 10. Nessa proporção aqui, ó.
Então, o seguinte, ó, por exemplo, se você tem, se você tem aqui 30 ml de suco, você tem 100 ml de líquido, né? Na verdade, essa proporção aqui não seria isso, né? Seria o quê? Seria isso mesmo. 30 ml, você tem 100 ml. Esse gráfico aqui, ele representa isso sim. Vamos analisar as outras alternativas. O que esse gráfico aqui está falando? Ó? O gráfico da letra B. O gráfico da letra B está falando o seguinte, que o gráfico da letra C fala que, por exemplo, se eu tenho 100 ml e se eu tenho 1 litro, está falando que a quantidade de suco e a quantidade de néctar é a mesma, o que não é verdade. A letra C é o mesmo caso da letra A. Está errado também. Por quê? Porque a gente já analisou aqui que a quantidade de suco ela aumenta à medida proporcionalmente à quantidade de líquido. Tá. O que essa alternativa B está falando? Essa alternativa B está falando o seguinte, que se você tem, por exemplo, se você tem 0 de líquido, você tem um certo valor aqui, vamos atribuir 200 ml, de suco ou de néctar. O que não faz sentido. Por quê? Porque se você tem 0 volume de líquido, se você não tem líquido, você não deveria ter suco. Por quê? Porque o suco ele é composto pelo suco natural. Então, essa alternativa aqui não poderia ser. A gente poderia pegar outro ponto aqui, por exemplo, de 100 ml, por exemplo. Falaria o seguinte, que tem mais suco do que líquido. Faz sentido isso? Não, não faz sentido isso. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D. Gabarito letra D. Só para exemplificar aqui, a gente tem o seguinte, que temos um recipiente aqui, 2 recipientes, ó. Aqui vai ser o suco e aqui vai ser o néctar. Só para exemplificar. O que vai ser o suco? Se você tem 200 ml de suco, de líquido, você tem 200 ml de suco. É a mesma quantidade, ó. Porque, por exemplo, você espremeu a laranja aqui dentro, ó. Deu 200 ml de líquido. Você tem 200 ml de suco. O que é o néctar? O néctar é o seguinte, ó. Você espreme aqui 30 ml de laranja e você completa com água aqui, ó. Com 100 ml de água. Com 100 ml de água. Então, a cada 130 ml, por exemplo, você tem apenas 30, você tem mais líquido do que suco. É o que esse gráfico aqui está falando. Ó. Se a gente pega um ponto aqui na reta, a gente tem mais volume de líquido. Então, por exemplo, aqui, a gente tinha 100 ml de líquido para menos volume de suco. O que faz sentido. O néctar tem mais líquido do que suco. E o suco? O suco, percebe que divide aqui basicamente um ângulo de 45 graus. Ó. Por quê? Porque a mesma quantidade aqui de volume é a mesma quantidade de suco natural. Isso aqui forma um triângulo. Em qualquer ponto aqui, você forma um triângulo isósceles, né? Que significa o quê? Que o mesmo valor de um cateto é o mesmo valor do outro cateto. Tudo de líquido é a mesma coisa de tudo de suco. Então, a única alternativa que expressa isso, né? Que expressa um ângulo de 45 graus é a alternativa letra D. Poderia interpretar dessa forma também. Questão 156. Com base na escala adotada, qual é a área em metro quadrado? Qual é a área em metro quadrado da pequena lagoa? Beleza. Aqui a gente está trabalhando com escala de área, então vocês precisam fazer o desenho. Um paisagista trabalhou na elaboração de um projeto, um ambiente, para um evento, fez uma maquete para representar o ambiente externo, na qual foi construída em proporção linear. Então percebe que a proporção aqui
Não é uma proporção de área, é uma proporção linear. O que essa proporção linear fala? Que 1 centímetro na escala equivale a 80 centímetros no real, na vida real, né? Eu gosto de escrever na vida real, mas vamos colocar só no real aqui. Beleza. Na maquete, uma pequena lagoa, então aqui a gente tem uma lagoa, né? Foi construída com 300 centímetros quadrados de área. Então, beleza. Em uma situação hipotética aqui, a gente vai desenhar a lagoa tendo 30 centímetros por 10 centímetros. Por quê? Porque essa lagoa aqui, ela vai ter uma área de 300 centímetros quadrados. Beleza. E aí, quer descobrir a área na vida real. Como que é essa lagoa na vida real? Claro que aqui eu desenhei um cubo, né? Mas ignorem a proporção. Então, a gente precisa fazer a conversão. Ó. Por quê? Se você tem 1 centímetro na escala equivale a 80 centímetros na vida real, então 30 centímetros na escala equivalem a x centímetros na vida real. A gente tem que x é igual a 2.400 centímetros. 2.400 centímetros, se a gente divide por 100, a gente encontra 24 metros. Então, esse lado aqui na vida real tem 24 metros. Essa conversão aqui todo mundo sabe. Ó. 1 centímetro equivale a 100. 1 metro equivale a 100 centímetros. Ou seja, 2.400 centímetros equivale a x metros. Aqui é só dividir 2.400 por 100. Beleza. E aqui a gente tem o quê? A gente tem esse outro lado aqui. Ó. Então, 1 centímetro na escala equivale a 80 centímetros na vida real. 10 centímetros na escala vai equivaler a... Se daqui para cá multiplicou por 10, daqui para cá multiplica por 10 também. 800 centímetros. 800 centímetros é a mesma coisa que x é igual a 800 centímetros, que é a mesma coisa que 8 metros. 8 metros. Beleza. Qual que é a área da lagoa em metro? Por que eu converti para metro, né? Porque a questão perguntava em metro quadrado. Então, aqui a gente tem 24 vezes 8. Quanto que é 24 vezes 8? A gente pode fazer 24 vezes 10 e tirar 48. 24 vezes 10, 240. Se eu tiro 48, fica 192. Então, 24 vezes 8 é igual a 192 metros quadrados. Alternativa correta, letra A. Questão 166. O volume de cada camada analisada nesse estudo em micrômetro cúbico. Então, a gente sempre tem que grifar a unidade que a questão quer, né? A questão quer em micrômetro cúbico. O que é micrômetro? Micrômetro cúbico. Basicamente, 10 elevado a 6, 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Isso que é o micrômetro cúbico. Precisa memorizar essas terminologias, né? Esses prefixos, né? Micro, mili, desse, centi, né? Enfim. Um grupo de cientistas mapeou todos os neurônios em uma amostra de 1 milímetro cúbico do cérebro de um camundongo, criando... O que é 1 milímetro cúbico, né? Vamos entrar naquela mesma analogia, ó. 1 milímetro cúbico. Nada mais é do que um cubo de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Esse é o famoso milímetro cúbico. Poderia ter outros valores? Poderia ter, mas para simplificar a gente pode representar dessa forma. Que revela a função. Para isso, foram usados microscópios que registraram a atividade do cerebral desses animais. Essa amostra foi dividida em 2.500 camadas da mesma espessura para melhor detalhamento. Então, beleza.
Basicamente, você fez lâminas aqui, você dividiu esse cubo em 25.000 camadas. Beleza. Em um material de apoio, o volume de cada camada foi expresso em micrômetro cúbico. Então, cada camada estava em milímetro cúbico. A gente quer agora em micrômetro cúbico. O volume em micrômetro cúbico é de... Sabes que um micrômetro equivale a milésima parte do milímetro, né? O que a questão falou? A questão não precisava dar essa unidade, assim como na outra questão, né? Mas basicamente o que a questão falou? Que um micrômetro equivale a milésima parte do milímetro. Então, se eu tenho 1 milímetro, o que é a milésima parte do milímetro? É só eu dividir por 1.000. Então, 1 micrômetro equivale a milésima parte do milímetro. Só que a questão nem precisava dar essa informação. Ó. Você, com essa informação, sabendo que micrômetro é 10 a menos 6 metros cúbicos, você conseguiria fazer a conversão para milímetro cúbico também, sem dificuldade. Vamos lá. Agora eu preciso fazer aqui a conversão, né? Como que eu vou fazer a conversão? Simples. Eu tenho um cubo aqui. Eu vou ter que transformar os valores dele para micrômetro cúbico. Para micrômetro cúbico. A gente tem que 1 milímetro, a gente tem que 1 sobre 1.000 milímetros equivale a 1 micrômetro. Então, a gente tem 1 milímetro aqui, equivale a x micrômetros. A gente tem que x é igual a... Qual vai ser o valor de x? Vai ser x vezes... Vai ser 1 dividido por 1 sobre 1.000. Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar aqui 1.000 micrômetros. Ou seja, 1 milímetro equivale a 1.000 micrômetros. Beleza. 1.000 micrômetros. 1.000 micrômetros. 1.000 micrômetros. Qual que vai ser o volume agora em micrômetro? Eu converti o volume de milímetro cúbico para micrômetro cúbico. O volume aqui vai ser 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Que vai dar 1 bilhão, né? 1 bilhão de micrômetro. 1 bilhão de micrômetro cúbico. Beleza. Só que aqui eu dividi esse volume em 25.000 camadas. Então, aqui, agora eu faço a última conversão, né? Eu tenho que 25.000 camadas, 25.000 camadas equivalem a 1 bilhão, né? 1 bilhão de micrômetro cúbico. Eu quero uma camada. Uma camada equivale a x micrômetro cúbico. A gente tem que x é igual a... vou dividir 1 bilhão por 25.000. Vai ficar quanto? Corta 3, né? 100 dividido por 25 dá 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 40.000 micrômetros cúbicos. Resposta correta, letra D. Lembrando que essa relação aqui, ó, o que poderia ser feita? Essa relação vocês poderiam, por exemplo, já encontrar de uma forma direta, né? Que é aquilo que eu falei, ó. Era só elevar aqui, não precisava ter feito o desenho, mas poderia ter elevado aqui ao cubo, ó. Porque se você eleva aqui ao cubo, você encontra que tantos milímetros cúbicos vai equivaler a 1 micrômetro cúbico. Aí você já encontra a relação cúbica. Show. Questão interessante aí de conversão de unidades.
Questão 137. Para atingir o objetivo traçado, o aumento em watt na potência térmica do modelo atual, novo modelo em relação ao atual, deverá ultrapassar no mínimo o valor de. Beleza. O índice de eficiência energética é o principal indicador utilizado para classificar a eficiência de um aparelho de ar-condicionado no modo de refrigeração. Ele é definido pela razão entre a potência térmica e o consumo de energia elétrica no aparelho. O que é razão, né? A razão é uma divisão. Então, a eficiência energética é a razão. O que é a razão? Divisão entre uma coisa e outra coisa, nessa ordem. Então, é a razão entre a potência térmica e o consumo. Isso que é a eficiência energética. O Programa Brasileiro de Etiquetagem utiliza os valores para conceder etiquetas, as 5 principais delas, de A a E. Beleza, tem esse quadro aqui, provavelmente vocês já viram algum aparelho de ar-condicionado, até no carro tem essas etiquetas. Uma empresa deseja adquirir os aparelhos de ar-condicionado que tenha, no mínimo, a etiqueta B. Então, qual que é a etiqueta B? A etiqueta B é essa daqui, ó, que o índice de eficiência energética ele vai ter que ser menor ou igual a 3,20. Então, ele está no intervalo entre maior do que 3, né? Então, se a gente for traçar um intervalo aqui, a gente tem esse intervalo aqui, ó, maior do que 3 ou igual a, aqui é o 3,2 e aqui é o 3. Então, tá nesse intervalo aqui, ó. Tá nesse intervalo aqui. Essa eficiência energética. Se fosse um gráfico para representar, seria assim. Beleza. E que não supera. Tá. Os modelos atuais possuem 9.100 de potência térmica. Então, a potência térmica 9.100 e o consumo de 3.500 watts. Para atingir o objetivo traçado, o aumento em watt na potência térmica. Então, ele só quer aumentar a potência térmica. Ele não quer aumentar o consumo do ar-condicionado, só quer aumentar a potência térmica do ar-condicionado. Então, o consumo mantém o mesmo. Para isso, a gente precisa definir os intervalos de valores, né? Porque a gente tem aqui que se a eficiência energética for 3, a gente tem a potência térmica sobre o consumo de 3.500. Então, a gente sabe que a potência térmica ela vai ter que ser maior do que 35 vezes 3, 105. 10.500 watts. Vai ter que ser maior. Então, esse intervalo aqui, ó, ele pode ser representado assim, ó. Aqui eu tenho 10.500 watts de potência térmica ou 3,2. Qual que é o outro intervalo? Outro intervalo é esse aqui, né? Que a potência térmica é igual. Tá. Como que eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó? 3.500 que multiplica 3 mais 0,2. Tá. Potência térmica é igual a 10.500. A gente já sabe que 3.500 vezes 3 é 10.500. Mais, o que é 0,2? 0,2 é 20%, né? Como que eu calculo 20%? 10% de 3.500 dá 35. 20% é o dobro. Então dá 70. 20%? Não. 0,2 é 20%. 10%, eu multiplico, na verdade, 10% dá 350. 20% vai dar 700. Ou seja, a potência térmica vai ser 11.200 watts. 11.200 watts. Então, está nesse intervalo. Tem que ser maior do que 10.500 e tem que ser menor do que 11.200. Ou seja, eu já tenho 9.100. Então, eu preciso fazer essa subtração. 10.500
menos 9.100 vai dar 1.400. 11.200, né? 11.200 menos 9.100 vai dar 2.100. Ou seja, eu sei que eu posso aumentar esse valor, ele tem que ser o valor que eu vou aumentar na potência térmica, ele tem que ser maior do que 1.400 e menor do que 2.100, porque se passar de 2.100, já enquadra como eficiência energética A e não é etiqueta B+. Então, está representado nesse intervalo aqui, ó. A gente pode até representar aqui, ó. Como é que seria o intervalo? O intervalo seria assim, ó. Aqui é o 1.400 e aqui é o 2.100. Na verdade, o 2.100 ele não entra aqui, né? Na verdade, o intervalo é aqui, ó. O intervalo é esse. Ele pode ser 2.100, pode ser 2.100, só não pode ser mais do que 2.100. O intervalo seria esse. Então, tem que ser no mínimo, letra E, no mínimo 1.400, para ficar ali no limite. Por que não pode ser as outras? Porque passa de 2.100. E por que não pode ser a alternativa letra D? Talvez alguns alunos tenham marcado a alternativa letra D, né? Porque pergunta o seguinte, ó. Deverá ultrapassar. Não pode ultrapassar 2.100. Pode ultrapassar 1.400. Obrigatoriamente tem que ultrapassar 1.400, mas não pode ultrapassar 2.100. Questão 170. Determinado grupo de estudos em exportações brasileiras analisando os dados de 2024 para o café, havia previsto um cenário conservador, que a amplitude de sacas exportadas se manteria em 2025 igual ao apresentado em 2024. Ao receber os dados de 2025, foi calculada a diferença entre a amplitude prevista e a amplitude ocorrida em 2025. Considerando os dados disponibilizados para análises futuras, a diferença em 1.000 sacas de café de 60 quilos foi igual a... Beleza. As exportações brasileiras de café somaram 4,141 milhões de sacas de café em outubro. Esse equivale aqui em outubro, né? Esse é o valor máximo de 2025. Volume que implica queda de 20% em relação aos 5.176, né? Que foi o valor máximo em 2024. Tá, beleza. Qual que é a diferença de amplitude em 2024? Ó? O que é amplitude? A amplitude é a diferença entre o pico e o vale. Então, o maior e o menor valor. Então, aqui a gente tem 5.176 menos... Qual que é o menor valor? O menor valor vai ser esse aqui, ó. 3.613. 3.651. 1.563. Então, essa foi a amplitude em 2024. Qual foi a amplitude em 2025? Ó, foi 4.141 menos o menor valor, que foi 2.617. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 5. 2025. O que a questão quer? A questão quer a diferença em 1.000 sacas de café. Aqui já está representando as 1.000 sacas de café? Já. 1.000 sacas de café. Então já está na unidade. A gente não precisa fazer a conversão da unidade. Entre a amplitude prevista. Qual que era a amplitude prevista? A amplitude prevista era de 2024, que se manteria a mesma, né? 1.563. E a amplitude ocorrida em 2025, 1.524. 63 menos 24 é a mesma coisa que 39. Gabarito, letra C. Questão 180.
o módulo da diferença entre o valor divulgado da média nacional de... Então, ele quer a média nacional de domicílios que são atendidos por coleta de serviço de limpeza, direto ou indiretamente, e o valor encontrado pelos estudantes, considerando as 5 regiões do Brasil, é de... Beleza. Coleta de lixo atende 93% dos domicílios, mas 4,7 milhões ainda queimam resíduo em 2024. Em 2024, 93,1% dos domicílios brasileiros eram atendidos por coleta de lixo, seja diretamente na propriedade ou por caçamba, de forma indireta, né? A coleta direta do lixo destacou-se pela cobertura. Tá. As informações no gráfico apresentam a quantidade de domicílios particulares e é dividida em 5 grandes regiões. Então, beleza. Ó. O que eles consideram a coleta de lixo, né? Coletado aqui diretamente na propriedade, o serviço de limpeza, e coletado por caçamba, provavelmente de forma indireta. Esses dois valores aqui, a gente tem a soma deles, né? A questão já explica que dá a porcentagem de cada região. Decidiu calcular a média nacional de domicílios que são atendidos por colégios, calculando a média entre as regiões. Então, vamos calcular a média das regiões aqui, ó. Para a gente calcular as médias das regiões, a gente precisa achar esse valor aqui, né? Que é 79,8 mais 4,5. Vai dar o quê? Vai dar 84,3. 78 mais 7,2 vai dar o quê? Vai dar 85,6. 91 mais 6, 91,2 mais 6,5 vai dar o quê? 97,7. Aqui vai dar 96,2 e aqui vai dar 95,2. Beleza. Eu vou somar aqui agora as vírgulas, né? Então aqui eu vou somar as vírgulas, ó. 0,6 mais 0,2 mais 0,2 dá 1. 0,7 mais 0,3 dá 2. Então aqui deu 2. Agora eu vou somar o quê? Eu vou somar dessa forma, né? Talvez aqui eu faça uma média, né? Que aí fica mais fácil. Ó. Se eu passo 1 para cá, fica 96. Então fica 96 vezes 3 mais 85 mais 84, que dá 169. 169. Mais 2, né? Mais aqueles dois lá. Então a conta vai ficar isso. 96 vezes 3, a gente tem que 100 vezes 3 dá 300. Então é 300 menos 12, que vai dar 290 menos 2, 288. Então 288 mais 169 mais 2. Aqui vai dar 290 mais 169, que aqui vai dar 300, 459. 459. Então, a soma desses 5 valores deu 469. Eu preciso calcular a média, né? O que é média? Média é a soma dividido pelo total. Então, a média aqui vai ser o quê? 459 dividido pelo total. Quantas regiões são? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. 5 regiões. O que é multiplicar? O que é dividir por 5, né? É multiplicar por 2 e dividir por 10. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 918, 459. 450 vezes 2 dá 900. 9 vezes 2, 18. 918. Dividido por 10. 91,8. Então, quanto é que foi a média? A média foi 91,8. Só que o valor aqui, ele quer a diferença, né? A diferença entre o valor divulgado, que foi de 93,1, menos 91,8. Então, essa diferença aqui vai dar 1,3%. Alternativa correta, letra A. Questão 145. O último algarismo dessa senha é o número. Então, quer saber o último algarismo da senha.
O número de Chaperone foi proposto por David Chaperone no ano de 1933 e consiste em um número irracional dado pela concatenação após a vírgula da sequência dos números naturais. Qual que é a sequência dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. Como mostrado é o seguinte. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, continua. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Durante as comemorações de aniversário de 75 anos de um curso de matemática, a senha Wi-Fi da sala foi configurada com 8 dígitos, iniciando no 75º algarismo da parte decimal do número de Chapernon. O último algarismo da senha foi, beleza, ó, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui a gente tem 13 algarismos. Beleza, ele começa no 75, né? Então 75 menos 13 vai dar 62, 62. Percebe que depois do 11, a gente tem o 12, o 13, o 14, sempre um número com 2 algarismos. Então, a gente poderia dividir por 2, que vai dar 31. Então, eu posso adicionar 31 números. Então, se terminou no 11, mais 31, eu sei que vai terminar no 42. Então, eu sei que aqui é o 75º número. 42. Então, eu vou continuar aqui, ó. 43, 2, 3, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o último algarismo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A senha foi essa daqui, ó. A senha foi essa, o último algarismo, letra C. Essa questão aqui, ninguém pode errar ela. Por quê? Porque é só fazer isso aqui, ó. Qualquer pessoa poderia seguir a sequência aqui na mão. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ia chegar no 42, 43, 44, 45. Ia terminar aqui. Iria perceber que aqui era o 75. Isso aqui iria demorar quanto tempo? 1 minuto e meio. Então, ninguém pode errar essa questão, não. Questão muito fácil. Questão 160. A razão entre. A gente já sabe que razão é uma divisão, né? Entre os coeficientes de autoindutância antes e depois das modificações nessa ordem é dada pela. Então, ele quer a razão entre os coeficientes de autoindutância antes e depois das modificações, essa divisão. Indutância é a propriedade que tem um composto condutor de fazer aparecer em si mesmo ou em outro condutor uma força eletromotriz induzida. Indutância. Quando um corpo induz em si mesmo uma força eletromotriz, chamamos o fenômeno de autoindução e dizemos que o corpo apresenta autoindutância. O coeficiente da bobina depende do quadrado do número de espiras e da relutância do meio em que é criado o corpo, o campo magnético dela. Então, em que L significa o coeficiente, beleza. Tá. E aqui explica o que significa essa equação. Tá. Um técnico de manutenção está avaliando a autoindutância em um transformador em função da modificação da quantidade de espiras e do comprimento do circuito magnético. Em uma das simulações, a quantidade de espiras foi dobrada e o comprimento. Então, a quantidade de espiras foi dobrada e o comprimento do circuito magnético foi reduzido ao terço original. Então, beleza. Como que ficou, né? A segunda situação, né? Vou colocar aqui L2, né? Que é a segunda situação. A gente tem aqui a quantidade de espiras, o número de espiras, N, o número de espiras. Então, a gente tem que o número de espiras, ele foi duplicado. Ó. O número de espiras, ele foi duplicado. Era N ao quadrado, duplicou 2N ao quadrado, vezes S sobre o comprimento do circuito magnético.
O comprimento foi reduzido ao terço original, então foi dividido por 3. O comprimento foi dividido por 3. Como que vai comportar aqui? Ó? L2 é igual a constante aqui, vezes 2n ao quadrado, vai dar 4n ao quadrado, vezes s. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui eu posso multiplicar por 3 e dividir por d. L2 vai ficar igual a 4 vezes 3 dá 12. Então eu posso escrever 12 vezes n ao quadrado vezes s sobre d. O que é isso aqui? Isso é o L1, é o inicial. Então, o L2 é igual a 12 L1. Isso que aconteceu antes e depois, né? Que é a razão, né? Antes, ele quer o L1 sobre o L2. Como que vai ficar? Ele quer o L1 sobre o L2, nessa ordem. O que aconteceu, né? O que é o L1? O L1, ele eu posso substituir, né? L1 dividido, o que é o L2? 12 L1. Isso aqui vai dar 1 sobre 12. Gabarito, letra D. Questão bem simples aí, só para trabalhar essa noção, né? Se um valor se duplica, se o valor da espira duplica, na verdade a constante quadruplica. Se eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, se ela divide por 3, na verdade, triplica o coeficiente de autoindutância. Só isso. Questão 171. Após os ajustes, o produto terá maior diferença entre a capacidade total com headspace e a capacidade total original. Tá? No contexto das embalagens, é recomendado que o líquido não ocupe todo o interior do recipiente, deixando uma parte vazia. Essa parte é conhecida como espaço livre, headspace em inglês, e serve, entre outros, para melhorar a conservação do produto. O quadro a seguir apresenta as capacidades totais da embalagem de 5 produtos, 1, 2, 3, 4, 5, de uma empresa do ramo laticínios e a capacidade declarada nas embalagens desse produto. Então, beleza. Capacidade declarada, capacidade total. Capacidade declarada, capacidade total, capacidade declarada, capacidade total. Show. O macete dessa questão aqui, pelo que eu percebo, vai ser nas conversões de unidades. Você saber que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. É a mesma coisa, né? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Essas são as relações, né? Então, beleza. Conforme o gerente da empresa solicitou que o headspace fosse exatamente 5% da capacidade declarada em todos os produtos, devendo ser feitas as modificações. Sabe o que é a capacidade declarada? Após os ajustes, o produto que terá a maior diferença entre a capacidade total com o espaço livre e a capacidade original será o conforme conforme o gerente dessa empresa solicitou que fosse 5% da capacidade declarada. 5% da capacidade declarada. Beleza. Então, aqui no produto 1, eu tenho o quê? Eu tenho que a capacidade declarada é de 200 ml. 5% dessa capacidade, então eu deveria ter um espaço vezes 5 dividido por 100. Eu teria que ter um espaço de 10 ml. Então teria que ser 210 ml. Eventuais multiplicações. Após os ajustes. Tá. Produto 2, né? 300 ml. O 5%, essa capacidade de 5%, né? Vai ser 315 ml. 500 ml vezes 5% vai ser 525. Esse ml, esse produto aqui, ele já está certo. Se fosse isso que a questão estivesse perguntando, né?
1000 ml, 1 litro eu sei que são 1000 ml, vezes 5%, vezes 5 dividido por 100. 1050, né? ml. E o 5, 2000 ml, vezes 5%, vai dar, vezes 5, 100, 2100 ml. Tá. Qual que é a diferença, né? A diferença aqui vai ser 10 ml, a diferença aqui vai ser 15 ml, a diferença aqui vai ser 25 ml, a diferença aqui vai ser 50 ml e a diferença aqui vai ser 100 ml. Gabarito letra E. Era só pensar também, né, que o maior produto ele vai ter uma maior diferença entre a capacidade total e a capacidade. Não, não é isso que a questão está perguntando. Não é isso que a questão está perguntando. Ele está querendo saber a diferença entre. Talvez vários alunos erraram por isso, né? O que a questão está perguntando? A questão está perguntando a diferença entre a capacidade total e a capacidade total original. Então, essa diferença aqui deu 20 ml. Essa diferença aqui deu 10 ml. Essa diferença aqui deu 0. Essa diferença aqui deu 200 ml. 200 ml. E essa diferença aqui deu 150 ml. Então, na verdade, foi o produto 4. Alternativa letra D. Questão 174. Dessa maneira, a diferença entre o tamanho do tecido para a confecção de uma camisa G e o tecido para a confecção de uma camisa B em centímetro quadrado, então a questão que é a diferença entre o tamanho da camisa G e o tamanho da camisa B em centímetro quadrado. Curso de costura, no módulo inicial, os alunos precisam aprender noções de tamanho do tecido a ser utilizado para confecções de camisetas. Assim, ao trabalhar com determinado molde, observam a seguinte diferença entre os tamanhos. Então, aqui a gente tem a altura e largura, e aqui tem a tabela de cada camiseta, né? Da G, que a gente precisa calcular, da G e da P. Sabe que o tecido a ser utilizado deve contemplar a frente e costas. Isso. Um retângulo e deve considerar mais 10% da área para bainha e acabamento. Então, a gente vai para os cálculos aqui do tecido utilizado para fazer a camisa G, que é o quê? Camisa G, ela tem 80 centímetros por 62 centímetros. O que é 80 vezes 62? É 80 vezes 60 mais 2. Faz a distributiva, 6 vezes 8, 48, 4.800 mais 160, 4.960. Aumenta os 10% aqui, né? O que é aumentar 10%? É multiplicar por 10 dividido por 100. Aqui vai dar 6, 15, 1, 14, 1, 5. 5.456 centímetros quadrados. Lembrando que isso é a frente. Agora eu preciso multiplicar por 2, que é o valor das costas. Então vai ficar o quê? 10.912. 10.912 centímetros quadrados para fazer a camisa G. E para fazer a camisa P? A camisa P é 70 centímetros por 54. O que é 70 vezes 54? É 70 vezes 50 mais 4, que vai dar 3.500 mais 280. 3.780 centímetros quadrados. Aumenta 10%. 8, 15, 1, 11, 4.158 centímetros quadrados. Eu multiplico por 2, porque é a frente e as costas, vai dar o quê? Vai dar 8.316. 8.316 centímetros quadrados. Isso aqui foi o tecido utilizado para fazer a camisa P. A questão que é a diferença entre G, 10.912 centímetros quadrados,
menos 8.316 centímetros quadrados. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 10.912 menos 8.316. Dá 6. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2. 2.596. Gabarito letra E. Questão 164. A quantidade máxima de linhas nessa cidade é igual a... Em uma certa cidade, a numeração das linhas de ônibus, conforme o Código Municipal, indica a região de origem, o bairro nessa região, a região do bairro e o bairro na região de destino de cada linha de ônibus. Assim, cada linha de ônibus tem como origem e destino do seu trajeto 2 bairros de regiões distintas, considerando ida e volta em ambos os sentidos, para cada trajeto barra linha. O quadro a seguir apresenta as regiões da cidade e a quantidade de bairros em cada uma delas. Então, beleza, né? A gente tem aqui a região norte com 3 bairros. Vamos chamar de bairro A, B e C. Região leste, D, E, F, G. Região oeste, H, I, J, K e L. E região sul, a gente tem M, N e O. A gente tem esses bairros, né? E aí, qual que é a quantidade máxima de linhas, né? Sabendo que cada linha de ônibus tem como origem e destino 2 bairros de regiões distintas. Então, por exemplo, não pode ter uma linha de ônibus do A para o B. Não pode. Tem que ser bairros distintos. Então, vamos começar com A. Por exemplo, o A, ele pode ter quantas linhas de ônibus? Ó, o A pode ter a linha A e D, A com D, A com E, A com F, com G, com H, com I, com J, com K, com L, com M, com N e com O. Quantas possibilidades a gente tem começando do bairro A? A gente tem 12 possibilidades. Para o bairro B, a mesma coisa, né? Que eu vou ter B, D, B, E, BF, BG, BH, BI, BJ, K, L, M, N, O. 12. E para o C, também a gente tem 12, né? Beleza. E aqui para o bairro D? Ó, para o bairro D, a gente já tem a linha AD. Então a gente não pode voltar. A gente só vai criar novas linhas, né? Então a gente vai criar uma linha. Não, a gente não pode criar linhas dentro do próprio bairro. Então a gente vai criar linhas com o outro bairro. Os outros bairros, né? Quantas possibilidades a gente tem? A gente tem 5, 6, 7, 8. 8 para o D, 8 para o E, 8 para o F, 8 para o G. Seguindo o raciocínio. Para o H, percebe que a gente não pode criar, porque a gente já tem. Por exemplo, H e A. A gente já tem H e A. A gente já tem H e B, H e C. Né? A gente já tem H e D. A gente já tem H e E. Então a gente só pode criar H com M, H com N e H com O. Então aqui a gente tem 3, 3, 3, 3, 3. Esse bairro aqui já tem linhas com todos os outros bairros. Ó. Já tem linha aqui o A com M, o A com N, o A com O. Já tem o D com M, o D com N, o D com O. E já tem o M com H, com I, com O. Enfim, então essas são as possibilidades. Ó. 12 mais 12 mais 12 mais 8 mais 8 mais 8. Isso aqui dá 60. Aqui dá 15, 75. Aqui mais 8, 83 possibilidades. Gabarito letra A. Questão 157. Nessa conversão, a medida em onça-troy expressa no documento deverá ser multiplicada por... Questãozinha de conversão de unidades, né? A palavra onça, no contexto de unidade de medida,
vem do latim unça, que significa 12ª parte. Hoje em dia, a onça corresponde a 1/16 de uma libra comum, mas antigamente correspondia a 1/12 de uma libra troy. Por isso o nome. Para diferenciar a onça atual dessa medida antiga, existe a onça troy. Um historiador pretende converter medidas expressas em onça troy em um documento de registro de massa de objetos metálicos para o valor em onça comum. Para tanto, ele considerou que uma libra troy corresponde a 5/6 de uma libra comum. Então, beleza, a gente tem que uma libra troy corresponde a 5/6 de uma libra comum. Quais foram as outras relações que a questão deu? A questão deu essas outras relações aqui, né? De que uma onça comum corresponde a 1/16 libra comum. Foi essa relação. Uma onça comum corresponde a 1/16 libra comum. E a questão falou que uma onça troy corresponde a 1/12 libra troy. Basicamente foram essas relações que a questão deu, né? Então, a questão deu essa relação, que uma libra troy corresponde a 5/6 de uma libra comum. A gente tem aqui 1/12 libra troy. Equivale a x libra comum. Então, aqui a gente tem que x é igual a 1/12, que multiplica 5/6. Aqui a gente tem 5/72 libra comum. Essa é a relação. 5/72. A gente tem que uma onça comum corresponde a 1/16 libra comum. Então, a gente tem que... Deixa eu só organizar aqui. A gente tem que 5/72 libra comum corresponde a x onça comum. Então, a gente tem que x é igual a 5/72 dividido por 1/16. É igual a 5/72, que multiplica o inverso, né? 16/1. Que aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 80/72. Se a gente dividir por 9, né? X é igual... Por 9, não, por 8. 8. A gente tem que x é igual a 10/9. E aí, ele quer saber o seguinte, ele quer saber a onça troy, eu tenho que multiplicar por quê? Eu tenho que multiplicar por 10/9. E aí eu chego na conversão. É a mesma coisa que eu multiplicar por 10/9. Eu tenho a onça... Eu tenho uma libra troy, corresponde a 5/6 da libra comum. É a mesma coisa que eu, para fazer essa conversão para a onça comum, né? A onça troy, ela deverá ser multiplicada por 10/9.